Paz do Senhor, meu irmão. Prazer muito grande estar aqui para gravar mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Eu quero falar nesse momento sobre um assunto que qualquer pregador ele evita falar, porque é um assunto que dói, que machuca. Então muitas vezes a gente fala porque precisa falar. Eu quero dizer a você que está me acompanhando nesse canal, que talvez já tenha vindo uma situação dessa, de um parente seu passar por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? E existe aquela preocupação com o seu familiar que está indo para a cirurgia. Tem um médico ali, cirurgião, que é o responsável por aquela equipe médica. O que acontece? Quando ele vai ali, faz aquela cirurgia, quando termina todo o procedimento, aquele líder, aquele responsável, ele tem uma missão, uma incumbência de trazer notícia aos familiares. Se aquela cirurgia ocorreu tudo bem, ele tem que vir ali e dar aquela boas novas, e que tudo procedeu dentro dos confortos. Mas quando aquele paciente muitas vezes vem a óbitos, ele também tem que dar notícia, mesmo que não seja uma notícia boa, né? Mas ele precisa transmitir para os familiares o que aconteceu. Nós pregadores somos assim, temos que falar de coisas boas, mas tem hora que não podemos hesitar de falar das coisas que muitas vezes não é aquilo que a gente quer falar, mas precisamos falar para que as pessoas possam escolher o seu futuro eterno através da pessoa de Jesus Cristo. O assunto nesse momento, eu quero falar sobre a existência do inferno. Você acredita no inferno ou não? É muito importante você refletir nessa pergunta. Existem duas coisas que o diabo ele se empolga e fica feliz quando alguém diz. Primeira é quando as pessoas negam a existência dele. As pessoas dizem que o diabo não existe. Ele se emociona, ele gosta disso, né? A segunda coisa que empolga o diabo é as pessoas dizer que o inferno é aqui mesmo. Nada a ver, o inferno não é aqui mesmo. Nós vamos provar através da Bíblia que o inferno não é aqui mesmo, né? Você tem uma temperatura quente hoje, amanhã essa temperatura ela está uma temperatura estável, uma temperatura agradável. No inferno as coisas elas são totalmente diferentes. A mensagem aqui não é para amedrontar você, porque quando Deus criou o inferno, não foi para o homem. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O homem vai ao inferno pela sua desobediência à palavra de Deus. O Salmo 9, versículo 17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Uma outra tradução diz todos aqueles que desobedecem a Deus vão ser lançados no inferno, mas não que o inferno tenha sido para o homem. Então eu quero neste momento ler um texto bíblico aqui, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 16. Vou ler alguns versículos aqui para a nossa meditação. Diz assim: Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chaga, à porta daqueles. Você observa que aqui existem dois personagens. Esses dois personagens, o Dr. Lucas, na narrativa que ele descreveu, né, ele apresenta é mencionado o nome, que é Lázaro. Apesar de ser um mendigo, um pobre, mas é mencionado o nome desse mendigo, desse pobre. Quanto ao rico, a Bíblia só fala sobre o rico, não menciona o nome dele, não menciona a idade dele. Mas a Bíblia diz que esse rico ele vivia esplendidamente, regaladamente, se vestia de púrpuras e de linho finíssimo, né? Mas a Bíblia diz que à porta desse rico jazia um mendigo chamado Lázaro. É importante você entender que este Lázaro, que a Bíblia fala aqui dessa parábola, não tem nada a ver com o Lázaro do capítulo 11 do livro de João, o Lázaro de Betânia, o outro Lázaro. Esse Lázaro aqui existiu possivelmente nos dias de Moisés, precisamente 1500 anos antes de Cristo, né? Isso aqui, na verdade, foi um fato real. Jesus usou uma espécie de parábola, mas foi um fato real porque você observa que havia aqui a palavra, um verbo, havia, né? O verbo haver. Então foi um fato que aconteceu, um fato que existiu. Algumas parábolas de Jesus, ele diz, porque o reino do céu será semelhante, é diferente. Aqui não, o fato aconteceu, o fato houve. A Bíblia diz que esse mendigo, ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia não diz que ele se alimentava, ele desejava. A fome era grande, ele desejava se alimentar.
A Bíblia diz que os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Esse moço, possivelmente um moço cheio de chagas, de enfermidade. E você observa que o cachorro desse moço tinha mais apreço por ele que o próprio rico. Você pode observar que é muito comum, onde tem uma pessoa mendiga, uma pessoa que vive na rua, um morador de rua, raramente tem um cachorro na volta. Isso aqui é bem antigo, não é da agora. Mas a Bíblia fala sobre essas duas pessoas. A Bíblia diz também que ambos morreram. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Você observa a diferença aqui. Quando lemos o livro de Malaquias, capítulo 4, e o versículo 18, Malaquias diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença é exatamente quando você der o último suspiro, quando você entrar na eternidade. Aí vai haver a diferença. Aqui todas as pessoas adoecem, todas as pessoas passam por problemas difíceis da vida. Você vai no cemitério, ali tem sepultura de crente, de descrente, de ateu, sepultura de todos. Mas a diferença só vai acontecer quando se der o último suspiro. Então você observa aqui que esse rico, ele morreu e foi sepultado. Há uma diferença. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que se arrepende. Mas quanto ao justo, a Bíblia diz que é precioso aos olhos de Deus a morte de um justo. Por isso que quando vamos a um ato fúnebre de uma pessoa evangélica, a gente vai ali com o coração partido, com a alma dilacerada, sentindo a dor da perda. Mas nós temos esperança. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus não vive que nem as pessoas que vivem aí atirando para tudo quanto é lado. Não, nós temos Jesus e nós temos uma esperança em Cristo. Tá? Então aqui a gente observa neste texto que esses dois moços morreram. Ambos morreram, tanto o rico quanto o pobre. Certo? Mas houve a diferença. A Bíblia diz que lá, quando chegaram no inferno, a Bíblia aqui ela apresenta a palavra Hades. Nós encontramos duas palavras no grego para descrever o inferno. Hades e Geena. Né? Geena se trata mais ali do lago de fogo, enquanto que o Hades é o inferno, que é o inferno prisão, é o inferno temporário. Né? Se você vê no grego, você vai observar a palavra Seol, em algumas linguagens, que é o mesmo local. Vamos observar aqui neste texto sagrado o que aconteceu com esses dois viventes. Né? A diferença aqui. Enquanto um vivia esplendidamente, regradamente, o outro apenas desejava se alimentar das migalhas que caiu da mesa daquele rico. Mas observe aqui o texto sagrado, vamos ler mais um pouquinho. Eu sei esse texto até um pouquinho, mas é importante a gente ler para que você possa acompanhar melhor. O versículo 22 diz assim: aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Você observa que existe dois compartimentos ali. Havia um compartimento onde iam os ímpios, no caso era o rico, e um compartimento onde estava o justo. Ali era inferno e prisão, mas que havia duas alas. É importante aqui, eu quero passar para você 4 coisas importantes quando a gente se refere ao inferno, que você nunca pode esquecer. Você que está me acompanhando nesta mensagem, você nunca pode escolher. As 4 coisas importantes que Jesus nos deixa, 4 grandes advertências sobre o inferno, certo? Primeira coisa, eu anotei aqui, a primeira coisa, o estado consciente após a morte. As pessoas, seja no seio de Abraão, que antigamente, né, antes de Cristo vir à terra, as pessoas que morriam em Cristo, que nem o caso desse Lázaro, ele ia para o seio de Abraão. Hoje, na atual dispensação, que é a dispensação da graça, nós não vamos mais, o crente, o servo de Deus, quando morre, já não vai mais para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão agora chama-se paraíso celestial. Quando Jesus estava junto com aquele ladrão da cruz, e aquele ladrão da cruz, retrucando o outro, disse: tu nem menos temes a Deus, estando nós de igual sentença? Nós estamos aqui pelo ato que praticamos, mas esse justo nem o mal fez. Virando-se para Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo fala na sua carta que ele conheceu um homem em Cristo que foi até o terceiro céu. Este homem, no corpo ou fora de corpo, não se sabe, mas é o próprio Paulo. Ele disse que foi até ao paraíso. Então, é o paraíso que agora, antigamente, chamava-se seio de Abraão, agora é o paraíso celestial. Inclusive, o próprio Abraão,
né? Quando Cristo morreu, se você ler na carta do amado irmão Paulo, ali no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7 em diante, você observar quando Paulo fala ali que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus foi nas partes mais baixas da terra, assim após dar o último suspiro naquela cruz, quando ele disse: Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. Jesus desceu às partes mais baixas da terra e dali tirou os que estavam presos, a pessoa de Abel, o justo Abel, Zacarias e tantos outros vieram para este lugar chamado Paraíso Celestial. Inclusive o nosso irmão Abraão estão lá, mas conscientemente. Então, primeiro passo, você nunca deve esquecer que tanto no céu, no Paraíso Celestial, ou os que estão no inferno aguardando o dia do juízo final, essas pessoas eles estão conscientemente, tá? A segunda coisa que eu quero deixar para você, sobre a realidade do tormento eterno. Se você ler lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o versículo de número 39, a Bíblia Sagrada nos diz que lá o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Então é terrível este lugar, tá? Então você não pode viver aqui uma vida coxando entre dois pensamentos. Tem que entregar sua vida a Cristo. Só Cristo pode isentar eu e você do inferno. A minha religião, a tua religião, ela não tem poder de nos isentar do inferno, né? Quero dizer a você, com todo respeito, você que é um seguidor de Maria, mas a Maria também não vai poder te isentar do inferno. Eu quero dizer que o Buda também, o Maomé, Confúcio, né? Nenhum desses líderes religiosos, eles vão te isentar do inferno. Só existe uma forma de você se isentar do inferno, é entregando a sua vida a Cristo, aceitando a Jesus como Salvador pessoal de sua vida. Se você ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo de número 12 em diante, você vai observar que Jesus disse à pessoa de João: eu tenho aqui a chave da morte e do inferno. Só Jesus pôde falar isso. Nem o ser angelical pôde expressar essas palavras, mas Jesus sim, porque ele tomou a forma de homem, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. É muito importante, eu gosto de servir a Jesus por muitas razões que eu gosto de servir a Cristo. Porque os seguidores de Maomé, eles não podem dizer o Maomé habita em mim. Os seguidores de Maria, eles não podem dizer Maria habita em mim. As pessoas que seguem o Confúcio não podem dizer o Confúcio habita em mim. As pessoas que seguem o Buda, eles não podem dizer o Buda habita em mim. Mas eu posso dizer Cristo vive em mim, porque Cristo morreu e ressuscitou. Então Cristo vive em mim através de quem? Da pessoa do Espírito Santo, porque estão vivendo o momento do Espírito Santo, o momento da graça. Então esse momento da graça é a hora do Espírito Santo, que está preparando a igreja de Cristo para conduzir até os ares. Vamos ler aqui a terceira coisa. Eu falei aqui sobre as 4 coisas que você nunca pode esquecer, meu amigo. Em primeiro lugar, o estado consciente após a morte. A pessoa é consciente, porque você observa que Lázaro, ele viu a pessoa do rico, e o rico também viu Lázaro. E ele viu também a pessoa de Abraão. Você observa que o rico, ele vai e diz: Pai Abraão, manda que Lázaro coloque a ponta do seu dedo na água e toque na ponta da minha língua para que me refresque aqui desta chama. Você pode observar que a pessoa do rico, ele estava consciente. Ele reconheceu a pessoa de Lázaro, ele reconheceu a pessoa de Abraão. Então o lugar lá é um lugar de consciente. A segunda coisa, a realidade do tormento eterno, tá? A terceira coisa que eu quero falar para você, a ausência de uma oportunidade após a morte. Você observa que aquele rico, ele estava ali em tormento, né? E quando ele falou para Abraão, né? Ele se volta para Abraão e diz: olha, pai Abraão, eu ainda tenho 5 irmãos na terra lá, né? Permita que eu vá lá até eles lá e diga a eles para que se convertam e não venham para este lugar de tormento. E o que foi que Abraão disse? Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Você observa que ele queria escapar de lá, não tem como escapar. Em seguida vamos continuar esta mensagem sobre a existência do inferno, a realidade do inferno. Que Deus Cristo nos abençoe e já vamos gravar a segunda mensagem em seguida.